Olá, eu sou a João Ortiz, mais conhecida como Escrivã do Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e Fantasma na Praia. Inclusive, o Dorro tá bem aqui em cima. E eu queria falar pra vocês que vocês comprando o Dorro pela Flive, vocês ganham um pôster A3, tá? Da ilustração da capa. Isso é muito legal. Então não deixem de conferir, os links estão aqui embaixo. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma leitura que pra mim foi bem desagradável. Acho que nem é desagradável a resposta. Ela foi incômoda de um jeito que não é muito artístico, incômoda de um jeito que não é muito interessante, sabe? Incômoda de um jeito bem... nem sei explicar. Incômoda mesmo, tá? Mas não é incômodo pra refletir, pra te tirar do local em que você está, pra te colocar em face de situações pra você refletir. Não, 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 não. Trata de um incômodo bem chato e desagradável, que você fala, puxa vida, eu quero não ler mais isso. E eu estou falando da leitura de Anatomia, tá? Que aparentemente é uma publicação recente da Intrínseca. Porque quando eu comprei esse livro, acho que foi no final de julho, tá? Ele estava com um lançamento recente, pré-venda, uma coisa assim. A Intrínseca estava divulgando bastante esse livro no Instagram dele. Antes de eu começar a tecer minhas críticas e minhas avaliações acerca deste livro aqui, não se esqueçam que esta é a minha opinião. Óbvio que a minha opinião não vem apenas do meu querer, tá? Eu embasei ela, eu trouxe argumentos pertinentes, tá? Pra não só falar, eu não gostei porque eu não gostei. O que também não é errado, tá? Você falar que não gostou porque não gostou apenas pela sua experiência pessoal. Mas lembrando que, mesmo sendo as minhas pontuações, os meus pontos, tá? Vocês têm sempre que ler os livros que lhe interessam. Ou seja, João, você falou que esse livro é péssimo, mas eu sou louca pra ler esse livro. Leia. De verdade mesmo. Leia. Independente do que qualquer pessoa disser sobre qualquer livro, leia. Se você quer ler, leia. Entendeu? Não se deixe levar por avaliação do Scooby, não se deixe levar pela opinião dos outros. Nós temos que desenvolver um senso crítico, tá? Nós temos que compreender que o gosto do outro nem sempre vai contemplar o nosso gosto, nem sempre vai representar aquilo que a gente gosta. Nós também temos que entender que, às vezes, algumas leituras que a gente faz são leituras que não nos agradam, mas ela tem um público específico que vai agradar esse público específico, tá? Então, a gente tem que exercer a nossa liberdade, exercer a nossa inteligência, o nosso senso crítico. Então, independente do que eu pontuar aqui, ou sobre o que qualquer pessoa pontuar sobre qualquer livro, leiam. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Poxa vida, li e realmente, olha, concordo com fulano, mas você precisava ter lido para saber que você concorda com fulano, tá bom? Comprei esse livro aqui e logo de cara eu já tive uma pequena decepção, ok? Porque eu achei que esse livro ia ser bem maior do que ele realmente é, até porque ele, na descrição, tinha que 300 e não sei quantas páginas, e realmente ele é 300 e não sei quantas páginas, porém eu tenho livros de 300 páginas aqui, que são bem maiores, ó, 300 páginas, e que, enfim, é uma coisa que comumente eu costumo me apegar. Por quê? Eu já sei qual é o meu estilo de escrita, tá? O que eu gosto de ler. Eu gosto de ler coisas mais demoradas mesmo, eu não gosto do imediatismo, eu não gosto da supressão de ideias, tá? De livros que às vezes tem medo do leitor. Supressão de ideias, assim, sabe? Você picotar um parágrafo, você resumir a ideia ao mais, assim, o mais fundamental daquela ideia para ser expressado dentro da narrativa. Então eu acho isso aí algo que não me agrada. Isso é um artifício super válido, tá? Não achem que eu tô falando isso aqui para desmerecer o livro. E aí quando chegou em casa eu falei, putz, livro fino. Mas enfim, eu tô sempre tentando sair da minha zona de conforto. Óbvio que ter a zona de conforto dentro da literatura é muito bom. Eu realmente gosto muito de ler aquilo que eu gosto. Então, todo mundo, então assim, não é mágico. Mas enfim, eu falei, ok, não vou julgar o livro por ele não ser grande, não ser grosso, tá? Porque, enfim, tem muitos livros realmente muito bons, tá? Inclusive da editora Flive, porque a editora Flive sempre me obriga a sair da minha zona de conforto, que são finos, mas eles me envolveram de uma maneira muito, muito profunda. Um exemplo maravilhoso é esse aqui, da Carla Tudo é Rio, que é um livro fino, mas é um livro de um impacto emocional gigantesco, tá? Um soco na minha cara. Ela consegue entregar muito pra gente com poucas palavras, entendeu? Eu não preciso escrever um calhamaço pra poder traduzir pra mim todos esses sentimentos. Então, assim, ser fino também não é demérito nenhum. Mas ok, como eu tô ali na minha zona de conforto, eu pensei, o que realmente me impacta, né? E o que me faz comprar esse livro, é essa premissa aqui, tá? Que fala que esse livro se trata de uma cirurgiã amadora, tá? Um ladrão de cadáveres, ou seja, já vendeu duas ideias muito legais, ou seja, uma cirurgiã amadora, né? Como que pode ser? Como que pode existir uma cirurgia amadora? Então isso é muito interessante, faz a gente pensar em várias referências góticas. Um ladrão de cadáveres, olha que job mais gótico possível imaginável. E um romance, mistério, gótico e sangrento. Então, quando esse livro aqui evoca a palavra mistério, romance, gótico, aí ele tá me vendendo uma ideia. E vou deixar bem claro aqui que não chegou a ser cumprida ou suprida, ok? Então vamos encarar alguns aspectos estruturais dessa obra. A primeira coisa é a narração desse livro. Eu fui pesquisar sobre a tradução e li esse livro em algumas partes, eu não li o livro todo em inglês, mas li algumas partes em inglês. E uma coisa que eu posso deixar bem claro pra vocês, que não tem nada a ver
com problema de tradução. O livro foi traduzido tal qual ele foi escrito e eu achei uma tradução muito justa, sabe? Uma tradução muito encaixada, ou seja, ela transmite a estrutura, o peso que essa narrativa tinha originalmente. E é um peso muito leve, é um peso pena. Quando a gente fala de um romance gótico, a primeira coisa que a gente imagina é pelo menos uma narrativa mais assim entregue, né? Aquela narrativa mais derramada, umas palavras ali bem selecionadas para compor o texto. Não é o que nós vamos entregar. Veja bem que ter uma escrita simples e acessível não é demérito algum, ok? Mas não foi isso que eu encontrei aqui. Nesse livro, nós vamos ter uma narração que é realmente simplória, anêmica. Inclusive, na minha avaliação da Scooby, eu coloquei bem esse trecho lá, que é anatomia anêmica sem substância. Que é assim que eu me senti quando eu li esse livro, porque a narrativa se dá sob aspectos sintáticos muito fundamentais. A estrutura frasal de sujeito, verbo e complemento se repete inúmeras vezes, sendo o maior artifício a utilização de um pronome no lugar do sujeito. Não existe sequer a utilização de um pronome relativo para retomar ideias, né, anteriormente ditas. Por isso, neste livro aqui, nós temos trechos extremamente incômodos, como a gente tem trechos que, por exemplo, repetem o nome dos personagens inúmeras vezes, como assim, ó. Enquanto David içava a corda, Moon, ainda na cova, ajudou a direcionar o corpo para fora. Moon conseguiu remover os sapatos do cadáver, enquanto este deixava o caixão. David despir roupas e jogá-las de volta na cova. Um pedacinho é tão incômodo. Então, toda vez que esses personagens vão ser mencionados, há a presença do nome desses personagens, algum tipo de verbo, algum complemento. Ó, David soltou o ar e abriu um sorrisinho no escuro. Moon sempre conseguia fazer o amigo se sentir melhor, dissipando os medos que penetravam o seu cérebro. Então, assim, a repetição nesse primeiro momento dessas ideias, esse nome dos personagens, me deu uma sensação de texto que eu corrijo dos meus alunos no 8º ano, quando eles estão aprendendo a formar a coesão textual. Então, a repetição, sabe? E isso não é característica de uma linguagem simples e acessível. Na verdade, ela é extremamente repetitiva e entroncada. Segundo aspecto, as descrições. A gente passa um longo período sem nenhuma descrição neste livro. O que acontece? Existe um artifício literário que é basicamente isso. Você não descreve o ambiente ou descreve o mínimo possível para que o seu leitor tome liberdade, tá? De imaginar o que ele quiser. Isso é um artifício que deve ser utilizado com sabedoria e com coerência. O que não foi utilizado nesse livro, até porque nós estamos falando de um livro com uma suposta premissa gótica, tá? E a gente já vai chegar nesse ponto também. E a literatura gótica, geralmente, ela, na verdade, nos entrega muitos detalhes, tá? Também materiais. Então, a gente passa um longo período sem descrição nenhuma de nada sobre ninguém. A gente não sabe como os personagens se parecem, a gente não sabe como a cidade é, a gente não sabe o clima da cidade, a gente não sabe os aspectos físicos, emocionais, psicológicos dos personagens. Os personagens, eles existem superficialmente, ou seja, não existe nenhuma menção a sentimento, sabe, relações interiores, nada de subjetivo que a gente está extremamente acostumado na literatura gótica. Que livro gótico é esse que não contempla em momento algum o sofrimento do ser humano, os seus questionamentos como ser humano, os questionamentos da alma, os sofrimentos trazidos pela paixão? Não existe nada disso. Tanto é que essa descrição, né? A descrição é falha no mundo material e a descrição é falha no mundo subjetivo, no interior do personagem. O personagem, ele é o. No mundo material, por um longo período, essa descrição vai se dar através de substantivos, no estilo: havia uma rua, nesta rua haviam homens, estes homens usavam chapéu. E só. Não existe uma descrição de como era essa rua, não existe uma descrição que tipo de homens eram esses, não existe uma descrição que cor era o chapéu. Isso é uma coisa que passou a me incomodar muito, porque eu não conseguia visualizar. Era a mesma coisa como se me colocasse uma foto extremamente gótica de um vampiro lindo, maravilhoso, sem blusa, sarado, do qual eu não conseguisse ter definição, eu não conseguisse enxergar os detalhes, senão um grande borrão na tela. Então essa foi a sensação que eu tive, que eu não conseguia saber bolhufas. Obviamente esse livro se passa na cidade de Indiu, e que para muitas pessoas já deve ser contexto o suficiente, né, para você saber como era o cenário. Ah, é o ano de não sei qual, é o século XIX. Deve ser contexto suficiente para um monte de gente saber o cenário que vai se prestar ali. Mas eu já li livros de lugares que eu nunca vi na vida e só pela descrição eu sabia exatamente como esses lugares eram. E aí, quando eu ia pesquisar uma foto depois de ler, ou quando eu ia ver a adaptação para o cinema, esses livros me entregavam um cenário tão real que era exatamente aquilo que eu tinha imaginado. Então, aqui falhamos
na materialidade da descrição. E agora nós vamos falhar na descrição do sentimento. A nossa protagonista, que é Hazel, eu gosto desse nome, acho esse nome legal. E ela tem uma premissa muito, muito boa. Ela quer estudar medicina, ela quer ser uma grande cirurgiã. Numa sociedade onde mulher nenhuma é cirurgiã, numa sociedade onde isso não é bem visto, e ela tá ali, sabe, com uma boa premissa, com um propósito para lutar. Então eu já acho essa premissa muito boa. Só que a gente não sabe o que a Hazel sente, tá? A gente tem um irmão da Hazel que morreu, né? Ele morreu, e é isso, ele morreu, causou pânico à mãe, porque ele morreu de uma doença, e acho que é a gripe romana. E nós passamos um período inteiro do livro sem saber o que é que a Hazel sente por esta criatura. Ela fala, meu irmão morreu. E eu até coloquei aqui, ó, o que é que a Hazel sente pelo irmão. Porque é de uma secura descrição, tá? A menção da morte desse irmão, que eu não consigo saber, por exemplo, se ela sente raiva, se esse irmão era um bom irmão, se ela quer vencer a vida por causa do irmão. Não existe a menor menção. Ele nem parece irmão da Hazel durante um tempo. Eu até fiquei pensando se de fato ele era irmão, porque não existe menção nenhuma a esse garoto. Óbvio que lá pra frente, mas muito pra frente mesmo, mais de depois da metade do livro, nós vamos conseguir saber o que a Hazel sentia pelo irmão, que era nada mais nada menos carinho. Nem era um sentimento assim muito difícil de descrever, não era nem um sentimento de tipo assim, eu era tão fascinada pelo meu irmão e a morte dele me traumatizou tanto que eu não consigo expressar, porque, ok, se isso fosse a verdade, eu entenderia. E aí eu ia falar, nossa, entendi por que nunca foi expressado, mas não. Na verdade, ela só sentia carinho, ele era legal com ela, morreu, deu tristeza normal que dá nas pessoas quando as pessoas morrem, mas, enfim, eu fiquei sem saber isso até mais da metade da história. Ainda na descrição, quando surge o nosso príncipe encantado, que é nada mais nada menos que um revendedor de cadáver, né, um vendedor de cadáver, as descrições mudam imediatamente. Existe sim uma descrição, não vou dizer que é a melhor descrição do mundo, porque de fato não é, mas existe sim uma descrição dele para com ela e dela para com ele. Então a Hazel o descreve muito bem, olhos cinzas profundos que tocam a alma, e ele, consequentemente o nosso Jack, ele vai e descreve a Hazel com a mesma devoção. Só que isso só mostra que se isso de fato era um artifício, a ideia era, sei lá, transmitir que o mundo era uma secura sem fim, sem eles terem se encontrado, e que só realmente o brilho surge quando eles se encontram, isso é trabalhado de uma maneira tão caricata que parece um artifício do oitavo ano, tá? É um artifício fraco, frágil, tá? É realmente uma execução, tá? Pra você enxergar claramente que a pessoa falou assim, agora eu vou descrever, pra dar aquela sensação de... Mas realmente não deu, não funcionou e ficou muito mal executado. Quando eu cheguei na página 100 do livro, eu acho que eu já tinha conseguido entender algumas coisas dessa narrativa. Como, por exemplo, o público a que ela se destina. Claramente, esse livro não se destina ao público que lê literatura gótica. E quando eu comecei a ler, ele tem uma temática que é uma temática horrenda, né? Horrorosa, né? Do sangue espirrando na parede, do coelho assassinado, dos órgãos pulando para fora, dos cadáveres sendo abertos e analisados. Então, para mim, essa temática é uma temática que eu considero sim gótica. Então, é uma temática sim gótica, expressa por uma linguagem nada gótica, e me causou um verdadeiro confusão de quem era o público que esse livro pretendia alcançar. Logo de cara, eu imaginei que não deveria ser um público jovem adolescente que está ingressando na literatura, o que faria muito sentido pela forma como ele foi escrito, mas que não faria tanto sentido pela temática, uma temática meio puxada para adolescente, assim, para jovens iniciantes na literatura, né? Mas, na página 100 eu falei, ok, esse livro se destina a um público jovem, entendeu? Porque no romance, nós não vamos ter também nenhum desenvolvimento, nem nenhum aprofundamento da relação desses dois personagens. O romance se dá de qualquer jeito, daquela maneira imediata, previsível, e não entrega nada, entendeu? O romance, ele não tem uma profundidade nenhuma, ele tem uma profundidade de uma folha de papel. Então, assim, não existe nenhuma menção muito ali poética, também não existe uma menção sexual, não existe uma menção erótica. E aí que eu fechei o combo e aí eu falei, ok, esse livro realmente se destina a um público ingressante na literatura. Então, isso justificaria muito bem a escrita, a forma como a escrita foi feita, e também não é das melhores escritas mesmo. Eu sou uma pessoa que lê qualquer tipo de literatura. Não é que eu tô aqui criticando esse livro porque eu só leio determinado tipo de livro. Eu só leio os clássicos, então, menina. Eu só leio os clássicos, então eu acredito que todo mundo tem que escrever como os clássicos. Não. Eu não sou pós-graduada em letras à toa, tá? Eu sou pós-graduada em letras porque eu consigo fluir por inúmeros gêneros sem prestar a minha vontade, o meu gosto pessoal e o seu gosto pessoal, numa análise crítica, de nada interessa. De nada interessa. Ou seja, eu sou completamente capaz de ler um livro que não é do meu gênero, que não é o que eu gosto de ler, que não é o que contempla o meu gosto, e sair extremamente fascinada por aquele livro, porque eu penso, caramba, todas as peças se encaixam nesse livro. A execução é coerente, a temática é coerente, a escrita é maravilhosa, então eu constantemente estou lendo coisas que não são aquilo que eu gosto de ler. E constantemente eu estou entrando assim, em completo
êxtase em descobrir execuções, obras bem trabalhadas, obras bem estruturadas, entendeu? O que não é o caso desse livro. Porque até mesmo se ele realmente se interessa e visa um público jovem, é uma obra, assim, realmente anêmica, dá essa sensação de que ela é muito sem sal, tá? Porque, tipo assim, existem livros que são feitos para o público jovem que você sai chorando dali, porque a forma como ele foi executada, por mais simples e acessível que seja essa narrativa, foi executada com maestria, foi executada com coerência. Então ela te entrega uma obra que é exatamente aquilo que ela deveria ser, entendeu? E que você consegue se envolver sabendo a proporção que ela tem, sabendo as medidas que ela vai utilizar para aquele público. É óbvio que você não vai escrever para jovens com uma literatura erudita, inacessível, uma literatura, uma escrita desatualizada, por exemplo, baseada nos modos do século sei lá o quê. Claro que não. Você não vai conseguir comunicar com o seu público. Entendeu? Só que esse livro, ele não me dá a sensação de que está buscando uma literatura acessível. Ele me dá uma sensação de que ele foi escrito de qualquer jeito. E principalmente que ele tem medo do leitor. Eu não gosto muito disso. Eu sempre reflito muito os livros feitos hoje em dia, né? Alguns, não todos, porque a gente está produzindo coisas tão incríveis, a gente está produzindo coisas tão fascinantes, mas existem os livros que têm medo dos leitores, livros que querem se resumir, que querem se diminuir para que a pessoa consiga ler aquilo com uma rapidez muito grande, que como se, tipo assim, se a pessoa não ler aquele livro numa sentada só, a pessoa vai desistir. Então, eu acho que esse também é um livro que tem aquela fobiazinha de leitor. Ai, meu Deus, se eu não entregar tudo aqui agora nas 10 primeiras páginas, pronto, ninguém vai me ler mais, né? Bom, eu li outras resenhas no Scooby e uma das maiores críticas que eu encontrei lá realmente foi ao desenvolvimento do romance, que é um desenvolvimento que não existe, é quase inexistente. Nós temos dois personagens que a gente sabe desde o primeiro segundo que eles vão se apaixonar, o que não é demérito, porque tem obras que é isso que a gente quer, a gente já quer chegar ali sabendo que eles vão se apaixonar, porque é o que eu quero, entendeu? Porque a relação deles é uma relação tão sem sal. Tem um momento ali que ela simplesmente esquece um pouco do cara, o que eu achei até, assim, coerente, porque ela está muito focada em passar na prova de medicina, porque, enfim, era uma responsabilidade muito grande, eu achei isso legal, mas ao mesmo tempo mal trabalhado. O personagem, ele é esquecido, e aí ele volta e ele já tá dentro de casa, e aí eles se conhecem, e no dia seguinte ele já tá voltando lá, e no dia seguinte ele também já tá voltando lá, o que parece uma atitude meio incoerente, porque a gente tá falando de uma sociedade que tá cobrando ela 1 milhão de coisas, e não tá cobrando ela que tem um homem estranho na casa dela. O que é bom, porque é óbvio que eu quero que ele esteja ali com ela, né? Mas, sei lá, a forma como isso foi apresentado também não foi muito agradável. Mas a minha maior queixa, no final das contas, é o tal do plot twist, que eu, sinceramente, pensei, caramba, as pessoas foram pagas pra dizer que esse plot twist é muito incrível, tá? Porque se você entrar na Intrínseca, você vai ver comentários das pessoas dizendo que, uau, esse plot twist foi, nossa, de tirar o fôlego e eu nem sei o que dizer. A primeira coisa é que existe um mistério, né? Um mistério gótico, né? Se ninguém me dissesse que tem um mistério, eu realmente não conseguiria saber. Recebi alguns artifícios muito bobos, muito fajutos, tá? Nessa narrativa, que são bem vários. Mas enfim, existe um mistério. O mistério nada misterioso. O mistério que não te prepara para o mistério. O mistério que não te dá a menor suspeita de ninguém. Todos são igualmente suspeitos, sabe por quê? Porque nenhum deles tem personalidade, nenhum desses personagens expressos nessa obra tem uma premissa, tem uma função, são todos secos, ocos, opacos, como sei lá o que, gente. Esses, não tem como você suspeitar de ninguém, que é a maior graça do mistério, né? Quando você lê um mistério, é ficar, meu Deus, será que foi fulano? Ele fez tal coisa suspeita. Anota aqui pra saber o que fulano fez suspeita. Ah, eu acho que é. Ah, não, é fulano. Porque fulano realmente tem uma atitude suspeita. Esse livro não tem a menor pista, a menor suspeita. Todos, absolutamente todos, tirando a protagonista, são suspeitos de ter cometido o crime, porque nenhum deles passa por uma construção de personagem. Nenhum deles tem um mísero fiapo de personalidade para ser apresentado. Então não tem como você suspeitar de ninguém. Pode, nossa, então os cadáveres, as pessoas estão sendo assassinadas porque, alerta de spoiler, por transplante. A gente mata um pobre, tira os órgãos do pobre, coloca no rio. Olha que dramático. Olha que assustador. Eu tinha pensado nisso na primeira página que eu li. Eu falei, cara, as pessoas estão morrendo. Tem pessoas fazendo transplante. Ah, deve ser. Na verdade, eu gostava mais da ideia de ser uma seita satânica. Porque, enfim, é um livro de, né, que você propõe, né, tirar o seu fôlego tal, e te levar ali nos profundezas das coisas góticas, né? Então nunca vi um gótico na vida. Esse livro aqui nunca vi um gótico na vida, né? Mas, pô, tomara que seja uma seita satânica, né? Tomara que esteja tentando invocar um satanás aí, alguma coisa assim. Porque aí sim, realmente eu ia achar diferenciado. Eu realmente ia me surpreender, mas não me surpreendeu. O fim do livro também é, nossa. Sim, esse livro, quando a gente acha que a gente já chegou no fundo do poço, a gente nem chegou perto do fundo do poço, a gente continua caindo, a gente fala, gente. Aí acaba o livro, as minhas pontuações. Esse livro é realmente um dos poucos livros na minha vida que eu avaliei tão mal, tá? Ano passado eu avaliei 2 livros
ou notas ruins, que seriam 3 estrelas, porque eu achei realmente que a execução foi muito ruim. E essa é a primeira vez que, de fato, eu tô falando de um livro que eu não gostei. E que eu, inclusive, atribuí meia estrela a esse livro no Scooby. Que só me faz pensar que o público-alvo desse livro nada mais é do que adolescentes que gostam de algo, de um sangue escorrendo, de um corpo sendo aberto, investigado, tá? É porque eu realmente achei que essa temática não era uma temática muito própria de adolescentes, porque você tem até a saga do Five Nights at Freddy's, por exemplo, que é um jogo tido como infantil, mas que os livros são proibidos para menores de 12 anos. Então, assim, e o livro não tem nada dessas menções, viu? Eu li no Five Nights at Freddy's e não tem, sabe? A pessoa sendo rasgada ao meio, um coração pulando, um intestino de coelho no pescoço de ninguém, sabe? Então, assim, eu achei até a temática nesse aspecto, tá? Nesse aspecto da questão do horroroso, né? Do trash, achei meio pesado para adolescente, mas a escrita é mais coerente com adolescente. Ou com alguém que não é do perfil do gótico, que não gosta de literatura gótica, mas que queria ler alguma coisa ali mais sombria por ler, assim, sem ter que se envolver muito, sem ter que sabe, desprender muito tempo, que a literatura gótica tem essa demanda, né? Você tem que se entregar. Ou também para alguém que é realmente muito gótico, mas, sei lá, tá na correria, tá vivendo uma vida ali estressante, não tem tanto tempo para se dedicar à literatura, precisa ler um negócio rápido, fácil, que vai passar assim. E tem ali uma temática, um background gótico, eu acho que esse livro também se adequaria a isso. Mas, ademais, eu não sei se é justo vender esse livro como um romance gótico, mas não tem nada de gótico nesse livro, a não ser sangue. Não gostei, e esses são os meus motivos por não ter gostado dessa obra. E se você não concorda, tá mais do que certo em não concordar, porque nós todos temos opiniões diferentes. É claro que um livro que me agrada não necessariamente vai agradar outras pessoas. E tá tudo bem. Essa foi a minha opinião sobre essa obra, que realmente me incomodou de uma maneira nada agradável. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Não deixe de me seguir no meu Instagram. E até o próximo vídeo.